Bom dia, irmãos. Estão todos bem aí? Gostaria de convidar você a tomar o seu lugar. Dizer que um pouco dessa brincadeira aí com os precursores, na verdade, era um tanto de nervosismo de saber que minha hora chegaria, né? E achei que de alguma forma talvez poderia pular, mas tentei arrumar um serviço, um trabalho fora, lá em Belo Horizonte, não deu certo, e eu estou aqui, amém? Gostaria de dizer assim, perante os irmãos, que tem sido um privilégio muito grande, e não por conta do assunto que nós temos compartilhado nesses dias, mas de fato pelo coração tem sido uma honra se assentar com os irmãos à mesa para aprendermos um pouco mais sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer que nos tornemos. E, irmãos, eu acredito que não só eu, mas se não toda a comunidade, eu acredito que grande parte dela tem sido grandemente abençoado com esse tema que tem sido ministrado, o princípio de honra. E eu falo porque antes de nós começarmos a falar sobre, de nos aprofundarmos um pouco mais no assunto, não que tenhamos chegado na sua plenitude, porque quanto mais nós procuramos saber sobre Deus, sobre os seus assuntos, seus princípios, mais Ele se revela. Então eu acredito que seja algo inesgotável. E começamos a compartilhar, e para mim, quando se falava de honra, era algo um pouco mais, sim, não que seja menos importante, mas honra pai e mãe, honra a liderança, né? Honre a sua liderança no seu trabalho, honre os seus pastores, aqueles que têm estado como liderança. E de fato, isso é algo que devemos fazer porque está nas Escrituras. Mas o Senhor começou a nos levar um pouco mais profundo e ver que isso é resultado de algo já existente, algo que Deus vive e quer que nós vivamos. Então, eu acredito que dentro de uma medida muito peculiar, o Senhor comunicou algo com nós, através de cada irmão, através de cada um que aqui passou. E eu vou compartilhar algo com os irmãos, quase que, se nós tivéssemos combinado, talvez não teria dado certo aí o pastor, de falar sobre o assunto, que quando foi levantado isso na mesa, de uma forma, talvez, muito especial, o Senhor colocou no meu coração sobre o corpo. E foi algo que eu vim meditando e pensando. Vou confessar aos irmãos, tentei ouvir outras coisas, ler outras coisas, mas que acabavam sempre voltando para a questão do corpo de Cristo. Sobre a importância de nós exercermos a medida que o Senhor nos deu. E eu vou compartilhar com os irmãos um texto lá de Efésios, do capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Quando nós olhamos para o texto, eu acredito que fica muito claro que algo bem ajustado é algo que está realizando sua função dentro daquela medida que lhe foi proposta. Existe uma medida proposta, não só para mim, mas para cada um, e o ajuste, o bom funcionamento depende desse desempenho. E
eu lendo, relendo algumas coisas, eu vejo que Paulo, durante algumas vezes, ele faz uma analogia, ele compara a igreja de Cristo com um corpo. E quando nós olhamos para um corpo, embora pareça algo simples, algo, né, a gente fala, composto de cabeça, 2 braços, tronco, cintura, 2 pernas e beleza. Mas não é, nós estamos falando de algo muito complexo. Algo que demanda muitas coisas para a sua funcionalidade. E se as coisas não vão bem em determinado lugar, outros lugares sofrem. Se algumas coisas não estão cumprindo de forma adequada a sua função, a outra parte sofre. Ontem tive um tempo com a Fátima e estava compartilhando que, acho que 3 anos e meio mais ou menos atrás, eu cortei esse dedo fora, né, e reimplantou. Só que ele perdeu um movimento. Eu não tenho esse movimento aqui. Ele ficou um dedo duro. Só que, é verdade, gente, ele é um dedo sem muita funcionalidade na minha mão. Ele é um dedo que às vezes, quando eu estava compartilhando com ela, eu falei, quando eu preciso, ela falou, faz falta. Eu falei, muita. Porque quando eu preciso de fato fazer força com a minha mão esquerda, falta algo. E acaba sobrecarregando o restante da minha mão. Então o meu dedo não está, sabe, tipo, ele está aqui, esteticamente ele é legal, porque não está me faltando o dedo, talvez quem não sabe não dá conta de que ele não funciona, mas ele não exerce a função que ele deveria exercer. E isso faz com que toda a minha mão sofra. Talvez o meu braço, e compartilhando com ela, que manja da parada da fisioterapia, ela falou, Hilário, um pouco da sua dor no ombro direito é porque você sobrecarrega o braço direito, porque o esquerdo não exerce a função que deveria exercer. Então, Paulo nos atenta, fala, gente, por favor, nós precisamos ser bem ajustados. Nós precisamos que cada um exerça a sua função dentro daquilo que o Senhor propôs para cada um. Para quê? Para que as outras partes não sofram. E nós, como uma pequena parte, eu acredito assim, o pastor falou, somos uma parte do corpo na cidade. Não somos o corpo em plenitude, mas somos uma parte do corpo em Rio Claro. E eu acredito que há um desejo de que sejamos bem ajustados. E talvez fique meio estranho falando da questão de honra para a questão do ajuste no corpo. Mas enquanto eu lia, e depois eu vou compartilhar mais um texto, eu vi a necessidade de que, não a partir mais daquilo que nós não vivemos mais na carne, mas vivemos segundo um olhar espiritual, porque somos nova criação do Senhor, nós venhamos reconhecer aquilo que cada irmão carrega em Cristo. E eu acredito que essa mesa que nós temos tido é uma parte disso, a princípio, é onde estamos começando a nos mover para que venhamos tirar o peso de algumas pessoas e aquela pessoa que tem uma vocação para determinada coisa, ela passe a se mover com mais liberdade e ela passe a funcionar melhor. Eu vou compartilhar a continuação do texto de 1 Coríntios 12, 20 e 26, que também fala e nos deixa bem nítido essa preocupação de Paulo em relação ao corpo. Que diz assim nas Escrituras: sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos,
nós mesmos o tratamos com maior honra. E os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que haja dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Amém? Paulo aí, ele começa falando dos dons, e depois ele vai falar sobre a questão do bom funcionamento. Só que eu gostaria que ficasse muito evidente em relação à questão do funcionamento que nós buscamos no corpo, porque muitas das vezes nós nos aproximamos de uma determinada parte do corpo, porque nós buscamos funcionar do lado dela, quando na verdade nós devemos estar em outro lugar. É como se nós achássemos o nosso cotovelo legal e quiséssemos que ele funcionasse no joelho. E em 1 Coríntios 12, 18, diz assim: mas agora Deus colocou cada um dos membros do corpo como lhe agradou. E lá em Efésios 4, 7, também vai falar que foi-nos dado uma graça segundo aprouve a Cristo. Então não adianta eu pensar que, bom, eu vou colar no pastor Fábio porque de repente ele arruma uma beirinha legal para mim no corpo e eu começo a funcionar. Não vai funcionar, irmãos. Existe uma medida peculiar para mim e para você. O bom de nós termos essas oportunidades, talvez de compartilharmos algo e às vezes estarmos aqui na plataforma, é porque a palavra, ela nos pega primeiro. Muitas das vezes ela nos confronta, nos amassa, e depois nós chegamos aqui para compartilhar algo que de uma certa forma já nos pegou. E quando eu estava lendo, relendo, preparando, buscando, falava, meu Deus, eu preciso de algo que talvez faça com que eu me desenvolva na medida que os meus irmãos se desenvolveram. Senhor, por favor, me ajuda. Eu não posso subir lá e entregar menos do que já foi entregue. E enquanto eu lia, falei, cara, eu estou querendo me colocar de repente num lugar onde eu não fui chamado para estar. Eu estou querendo me vocacionar para algo que talvez não fui vocacionado para ser. Eu estou me medindo segundo a medida de uma outra parte do corpo. E talvez eu não encontre funcionalidade para mim, querendo estar no lugar onde o outro irmão está. E eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor. Me ajude com que eu exerça nada menos, mas também nada mais do que a medida que me foi concedida pelo Senhor. Ajude, Senhor, que eu entenda a sua vocação e a função que eu desejo exercer no corpo, que o Senhor me designou para exercer no corpo, para que haja funcionalidade no corpo. Porque de verdade, irmãos, não, o pastor disse aqui, não é sobre nós, é sobre Cristo. O corpo não é nosso, não é para a gente ter um corpo gostosinho para viver, não. O corpo é de Cristo. E eu gostaria que nós levássemos muito a sério em relação à questão do corpo, de nós reconhecermos os nossos irmãos e empurrássemos de uma certa forma cada um para o seu lugar, falando, cara, aqui você não está funcionando, cara, eu consigo discernir que você vai funcionar em outro lugar, vai para lá.
E a partir de nós mesmos, cara, não estou funcionando aqui, de repente eu vou funcionar lá. É lá que o Senhor me chamou para estar. Eu me sujeito, Senhor, a me mover aonde o Senhor me chamou para me mover. Até porque isso como resultado aponta para um corpo maduro, aponta para uma noiva madura, uma noiva para a qual Cristo vai voltar. Cristo não vai voltar para uma menina. Enquanto nós não alcançarmos uma certa maturidade para casamento, nós não conseguiremos chamar para que o Senhor volte e nos mover em relação a exercermos a função para a qual fomos chamados. Fala também disso: Senhor, nós desejamos que o Senhor volte, por isso eu me submeto. Não seja apenas sobre plataforma, seja na mídia, seja no som, seja na recepção, seja onde for. Eu acredito que, estando em nossos lugares, o funcionamento do corpo será notável, irmãos. Eu acredito que um dos propósitos, coisa que oramos na base, na sala de oração, é que sejamos uma igreja para a cidade. Mas, se de fato não conseguirmos um ajuste entre nós, talvez não conseguiremos este lugar. Talvez, se não nos ajustarmos e sermos algo que de verdade o Senhor nos chamou para ser na cidade, dificilmente seremos a igreja que temos orado. Para sermos essa igreja para a cidade, precisamos ser uma parte do corpo bem ajustada. E que de fato, irmãos, o Senhor nos ajude, porque por nós mesmos nós provavelmente não conseguiremos. Provavelmente nós patinaremos e permaneceremos num lugar. E se há um lugar para nós permanecer, que esse seja em Cristo. Que se há um lugar onde nós venhamos almejar para que todas as coisas funcionem, que esse lugar seja em Cristo. Eu acredito, irmãos, que o Senhor nesses dias, Ele deseja e vai trazer alinhamento para as coisas. E às vezes foi com uma certa violência, com às vezes um certo vigor, mas eu acredito que se faz necessário, pois estamos caminhando, vamos dizer, para a última hora, estamos permeando os finais dos tempos, e é necessário que coisas aconteçam para que o Senhor venha. Amém? Então, mediante isso que eu compartilhei com vocês, a importância do corpo bem ajustado, da honra que é necessária, o reconhecimento que é necessário para que haja essa distribuição das partes, cada uma exercendo, cada qual. Eu entendi que, até o Rafa foi muito feliz no que ele colocou sobre a pós-modernidade. Eu entendi que nós temos passado por um tempo onde coisas externas acabam moldando nosso estilo de vida. E quando eu li a 2 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre homens dos finais dos tempos, homens que estariam aí permeando esse tempo, eu vi que todas as características apontavam para homens que não honram, homens que não reconhecem um governo, homens que são cheios de si mesmos.
Gostaria de compartilhar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim o texto: sabe, porém isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daquele que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. E se nós olharmos para todas essas características, nós vemos que, dentre outras coisas, falam sobre homens que não honram. Homens que se assentaram no trono dos seus corações e dali fazem tudo a partir da sua vontade. E de verdade, irmãos, quando eu preparava a minha oração, foi para que nesses dias o Senhor nos livrasse da nossa falsa modéstia. Porque muitas das vezes nós nos posicionamos, nos assentamos no trono, e quando não nos assentamos, queremos dividir o governo, ora Cristo, ora eu, onde me convém, segundo me convém. E eu falei: Senhor, livra-nos da nossa falsa modéstia nesse tempo, que nós possamos nos submeter verdadeiramente ao Teu governo, que nós possamos viver a partir de um lugar, Senhor, e como nova feitura do Senhor, venhamos expressar aquilo que de fato expressa o Teu governo nas nossas vidas, e não o nosso. Porque, irmãos, se de fato nós não estivermos em Cristo, nada funcionará. Tudo será muito superficial. E nós percebemos que o que acontece nesse tempo, quando nós falamos de honra, ela vem acompanhada de uma coisa sutil de fraqueza, que acompanha a honra, porque para nós hoje, se eu falo bem do Rafa, automaticamente eu estou me diminuindo e levando ele a lugares mais altos, quando na verdade eu permaneço no mesmo lugar, eu só o elevo. Só que nós vamos perceber que hoje, se eu vejo que o Rafa vai bem, ao invés de eu me alegrar com ele, eu tento matá-lo, literalmente às vezes, para que ele suma e eu apareça. E de verdade, irmãos, que o Senhor nos livre disso dentro da nossa comunidade, que o Senhor nos livre disso dentro do corpo. Existe uma funcionalidade que nós acreditamos que vem do Senhor, dentro de uma medida que é do Senhor, e que o Senhor nos livre também de nos subjugarmos a qualquer outra medida que não seja aquela de Cristo para nós. Por quê? Porque senão, irmãos, nós vamos viver matando outros irmãos, não os honrando, não os reconhecendo, não porque eles não carregam algo, mas porque na verdade eu preciso aparecer, e para que eu apareça, às vezes eu preciso matar outra parte. Que o Senhor nos livre, irmãos, que o Senhor nos livre, que o Senhor venha com um santo temor em nosso coração nesses dias, e nos dê entendimento, abra os nossos olhos para que possamos de fato reconhecer cada parte em seu lugar, que nós possamos reconhecer a funcionalidade de cada um no seu lugar. E, irmãos, nós vemos algo funcionando perfeitamente em Gênesis 1 e 2, onde as coisas eram a partir do Senhor.
havia um relacionamento entre Deus e os homens, maravilha. Então as coisas partiam do Senhor, a partir do homem, tudo funcionando de acordo do que era para funcionar. Aí então vem a queda, aí tiramos o Senhor do trono, passamos a nos assentar. E passamos a nos relacionar então com as pessoas, a querer estar perto não por funcionalidade, mas por consumo. Passamos a nos relacionar por conveniência. Muitas das vezes eu quero estar perto do Serginho. Pô, o Serginho é um cara legal, cara. Ele é o dono da livraria. Então, de repente, se eu encostar com ele lá, ele vai me dar desconto. E o nosso relacionamento passa a ser através de consumo. Na verdade, eu não quero dar, eu quero consumir. Então, às vezes eu pego, enfio a mão no bolso, tem uma nota lá de R$20, porque dar também é honrar, viu, irmãos? Valor financeiro. Então eu chego, eu olho e falo, cara, o pastor está com um relógio bacana. Putz, queria aquele relógio. Então eu vou lá, dou os R$20, que ele estica a mão para pegar, eu pego o relógio. Eu deixo os R$20 com ele, mas passo a tomar posse do relógio que ele tinha. Que o Senhor nos livre nesse tempo, irmãos, desta falsa honra. Que nós possamos de verdade nos relacionar através daquilo que a pessoa carrega em Cristo. E de verdade, irmãos, fui tomado até por um santo temor enquanto eu li, e veio algo no meu coração que, se eu não conseguir honrar os meus irmãos, dificilmente honrarei o Senhor. Se eu não honro o meu irmão, que é feitura do Senhor, imagem e semelhança dele, dificilmente honrarei a Cristo. Se eu não o sirvo, se eu não o honro, talvez terei dificuldade de fazer com o Senhor. Amém? E daí, desenrolando um pouco mais, eu vi que o Senhor, Ele sempre vai nos ensinar a partir de uma realidade já existente. Quando o Vitor, o Rafa compartilhou e leram com a gente Apocalipse 4, né, que fala sobre uma realidade onde os seres celestiais honram e adoram o Senhor 24 horas por dia, eu vi também que isso é em todas as coisas, né? Existe uma realidade existente no próprio Deus, que todas as coisas passaram a existir a partir dele. E a honra não é diferente. E nós achamos que, de repente, nós nos honrarmos devido à diversidade, a diferença que há em nós é algo impossível. Mas nós vemos essa diversidade na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né, essa equação, essa matemática que naturalmente não fecha, mas que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai. Entre eles há essa diversidade de função, mas eles se honram sem problema. Eu me lembro de uma palavra, se eu não me engano, é a Eliana, esposa do Dudu, né, Serginho? Ela compartilhou conosco aqui na base, na comunidade, e quando ela compartilhava, ela falou que ninguém tem problema com Jesus, porque Jesus é o cara legal. Ele foi lá, morreu, e o pessoal fala, cara, até que o conheçam na segunda vinda, por enquanto ele é bonzinho. Cara, coitado de Jesus, foi açoitado, morreu, pagou. Então, a pessoa não tem problema com ele, tem problema com o Pai. Lança os seus problemas com o Pai. E o Fabiano também liberou algo, falou, cara, Jesus, ele não se importa que falem mal dele, mas não aceita que falem mal do Espírito. Então eu falo, meu Deus, eles se honram entre eles, para mostrar que nós podemos nos honrar entre nós, mesmo sendo diferente, a partir de um espírito fazendo parte do mesmo corpo. Porque embora somos, né, falo, talvez eu seja uma célula do pelo lá do dedinho do
pé que você olha e fala, cara, não tem função, mas eu estou inserido no mesmo corpo. Eu faço parte do mesmo corpo. E essa preocupação que nós temos que ter, de nos honrarmos em meio às diversidades, em meio às diferenças, mas não a diversidade que nós temos visto, né, muitas das vezes sendo pregada fora do corpo, que fala sobre pecado, mas respeitando as diferenças de dons e vocação e chamamento. Amém? E uma outra coisa também que eu gostaria de compartilhar é em João 13. E estou partindo para os finalmente. Acredito que seja uma passagem muito conhecida, que fala de quando Jesus lava os pés dos discípulos. Nós vemos muito explícito a parte do serviço, que Jesus nos quer vir após mim, sirva. Pega a toalha e a bacia e vá servir. Só que eu acredito também que serviço está atrelado à honra. Quando eu sirvo, eu honro. Né? Quando eu me coloco a serviço de alguém, ou me coloco a serviço de algo, eu honro aquela pessoa. E diz assim o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e limpá-los com a toalha com a qual se cingia. E quando eu li esse texto, eu vi alguns aspectos no texto que nos ensina muito a respeito de como nos posicionar em honra e como nós caminharmos honrando e servindo os nossos irmãos. E o primeiro, que está no verso 3, Jesus sabia quem era, e isso não o impediu de honrar. Jesus no verso 3, ele fala: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em sua mão, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele sabia quem era. E muitas das vezes o fato de sabermos quem somos nos impede de honrar, nos coloca numa posição onde não, fala assim, não, onde eu estou aqui eu não vou honrar meu irmão não, porque eu estou numa posição um pouco mais gostosinha, tá legal, então eu escolho não honrar. Jesus, sendo Deus, não se usurpou e falou, não, eu vou honrar aqui o pessoal. Ele falou, deixa eu honrar aqui os discípulos aqui. Uma outra coisa, Jesus, sendo Deus, ele conhecia profundamente cada um de seus discípulos, inclusive suas mazelas e seus pecados. Então, nós podemos entender, irmãos, que Jesus, ele escolhe honrar mesmo em meio a processos. Então, talvez quando nós olharmos para o nosso irmão e vermos algo de Cristo nele, e olhar e falar, cara,
podia até honrá-lo, mas o cara pisa na bola pra caramba. O cara, ele dá uma... Mas às vezes isso é segundo o meu olhar. Cristo, ele sabia disso. Pedro negaria. E ele se colocou. E depois ainda lá, Pedro vai falar, Pedrão já falou, vai lavar não, Senhor. Vai pôr a mão no meu pé não. Aí Jesus já falou, não, tudo bem. Não quer que eu te honre, você não tem parte no corpo. Você não quer, não tem problema. Ah, não, então lava tudo. Então lava tudo aí que eu não quero ficar de fora não. O Senhor deseja nos posicionar nesses dias, irmãos. Estejamos sujeitos a isso. Estejamos suscetíveis a honrar a obra que o Senhor começou nos nossos irmãos, mesmo que ela ainda seja inacabada. Deus lá em Gênesis 1, diariamente Ele criava e dizia, é bom. Depois Ele criava de novo e dizia, isso é bom. E lá no 31, depois da criação, Ele diz, é muito bom. É muito bom. Então estejamos sujeitos a isso daí. E, sim, trazendo um pouco para a prática, não que, com certeza, eu acredito que é só um reflexo do Evangelho que tem nos encontrado. Eu vejo essa questão da lavagem dos pés com resultado, irmãos, poderosíssimo a partir da minha vida. Acredito que alguns irmãos saibam, outros não, tem bastante gente nova. Eu sou pintor, eu sou autônomo. Então, tem semaninha que é boa, tem semaninha que é ruim. Agora está melhorando, mas lá atrás era pior ainda. E o Senhor, com muita graça, deu um trabalho bom para minha esposa. Lá na Whirlpool. A Lígia, eu sou esposo da Lígia, nem falei nada, né? Mas é minha preciosa. E o Senhor deu um trabalho para ela. E ela passou, então, a ser assalariada. Só que pensa, isso 8 anos atrás. Só que pensa, irmãos, uma pessoa ruim na administração financeira. Multiplica por 2, talvez um pouquinho mais. Era eu. E não que eu tenha atingido a plenitude, mas comecei a galgar um caminho. E eu era muito ruim. Se eu ganhasse 10, eu gastava 20. E se eu ganhasse 20, 40, e assim por diante. E um dia o Senhor foi, deu o trabalho para a Lígia. E a Lígia, assim que chegou o cartão do banco, com as coisas, ela me chamou, me pôs no sofá, passou a toalha, cingiu a toalha, pegou a bacia, chegou perto de mim, em forma de cartão. Mesmo eu sendo muito mau administrador, e falou, está aqui o cartão. Daqui para frente, você cuida das finanças. Eu falei, não quero. Falei, o trabalho é seu, quem vai ganhar o dinheiro é você. Ela falou, não, você não está entendendo, nós somos um. E se você continuar com esse discurso, amanhã eu chego no trabalho e peço a conta. Ela falou, está aqui o cartão, você vai cuidar das finanças. Eu falei, tá bom, vou pegar o cartão e depois eu devolvo e beleza. Porque a gente fica preocupado, né? Eu falo, não sabe lidar nem com o que ganha sendo autônomo. Aí vou pegar um cartão, vai vir todo mês um pingado lá melhor. Aí você fala, mas irmãos, de verdade, isso, a partir de que ela fez isso, diariamente, fez com que eu começasse a caminhar para o lugar onde eu deveria estar, como sacerdote do meu lar, um bom administrador das finanças. E eu gostaria muito que o Senhor abrisse os olhos da comunidade para que nós
em momentos como esse, irmãos, porque nós vamos ter momentos que nós vamos poder vir com a toalha e a bacia e servir o irmão e empurrá-lo para o lugar onde ele deve estar. Só que, às vezes, o que nós vamos ver não vai ser condizente com aquilo que nós temos que fazer. E isso não diz que devemos deixar de fazê-lo. Porque o Senhor fez. E se o Senhor fez, Ele estava nos ensinando algo. Eu passei a ouvir algo aqui na comunidade que não tinha hábito de ouvir, a respeito da didática do Senhor de nos ensinar coisas. E eu acredito que isso venha nos ensinar a honrar de uma posição pessoas que às vezes vão ser levadas a cumprimento de um chamado, a cumprimento de um chamamento. E eu gostaria de compartilhar um texto só e finalizar. Que está em Romanos, capítulo 12, o versículo 3 e 10. Que diz assim: porquanto, pela graça que foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. E o versículo 10 diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Irmãos, a gente, segundo a nossa natureza caída, nós consumimos, mas honra, ela não é um bem de consumo. Honra é algo que eu dou. Então, se eu não deixar essa natureza caída e passar a viver segundo uma ótica de Cristo, eu não honrarei. E que o Senhor nos ajude nesses dias a permanecermos neste lugar e, na verdade, não caminharmos, mas corrermos para que o Senhor volte logo, irmãos. Nós precisamos nos importar com a maturidade do corpo, porque o pastor disse, e às vezes nós compartilhamos, nada está bem aqui. Nada está bem aqui. E quando nós olhamos para a questão de honra, e juntamente com muitas outras coisas que nós temos ouvido, nós vemos um emaranhado de assunto que na verdade só aponta para o Cristo, só fala a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é e quem nós devemos ansiar. Então, irmãos, eu oro para que nesses dias o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor traga discernimento através do Espírito que se move entre nós, que é aquele que traz vida no corpo, e nós venhamos conseguir reconhecer os nossos irmãos, que nós venhamos nos relacionar e venhamos viver de fato entranháveis afetos. Eu sou muito agraciado, eu posso dizer que nesses dias o Senhor tem me dado amigos mais chegados do que irmão. O Senhor tem feito eu experimentar algumas realidades onde eu falo, meu Deus, cara, às vezes eu não tenho nada para oferecer para a pessoa, mas a pessoa se relaciona comigo porque, de fato, estamos nos relacionando de um lugar seguro, a partir de Cristo. Que o Senhor nos
nos posicione, irmãos, nesses dias. Amém?